Agora, eu gostaria de falar de vocês sobre como configurar suas rampas, tá? Esse botão PTN é a nossa rampa. Então, eu pressiono ele aqui, ele vai mudar lá. 1, 2, 3. Ele vai até a rampa número 9 e volta para 1, tá? Que seria o 0 aqui, né? Primeira rampa. Como que eu configuro essa rampa aqui? Eu vou apertar Set Prog. Ele vai me dar aqui o R1. O que é esse R1? É quantos graus eu quero que suba por segundo. Então eu aperto 7, dá 7 parâmetro aqui embaixo. Caramba, segura. Eu aperto 7 parâmetro. Ele vai para L1. O que é a L1? É a temperatura que eu quero atingir. E por último, a D1, que é o quê? É quanto tempo eu quero ficar nela. Lembra que eu falei para vocês que aqui a minha temperatura, tudo é diferente? Então aqui a minha rampa ela vai ser diferente. Olha lá, a rampa 2 ela vai subir 1.5, vai atingir 120 graus e vai manter por 80 segundos. A rampa 3 ela vai subir 1.2, atingir 160 graus, manter por 80 segundos. Rampa 4 ela vai subir 2 graus por segundo, até 200 graus e manter por 70 segundos. Rampa 5, 2 por segundo, até 220, mantém 60 segundos. E a rampa 6, ela vai subir 3 graus por segundo, até 230, mantém 70. A rampa 7 sobe 3.5, até 240, mantém 60 e acaba. End é o final. Tá? Então essa rampa aqui, esse HB aqui, ele é universal, tá? Toda rampa que você fizer, ele vai dar o HB no final. O que é esse HB? Esse HB é aquela margem que a gente tem que a rampa vai esperar antes dela continuar. Então, por exemplo, eu estou subindo. Aí aqui, eu deveria estar em 50 graus, eu estou em 10. Então a rampa vai esperar eu chegar até uma diferença de 20, seria aqui 30 graus, para começar a subir de novo no canhão. E ela vai fazendo isso. Então esse 20, ele é universal. Se você mudar em uma rampa, ele muda em todas. Mas é a margem que eu tenho entre a temperatura que eu quero e a temperatura que eu tô. Então ela só começa a contar o tempo se ela estiver dentro desses 20 graus de diferença. Se eu colocar uma temperatura muito grande ali, uma diferença muito maior, eu vou ter um problema que o chip ele não vai aquecer o suficiente para soldar. E se eu colocar um tempo muito menor, eu vou ter um outro problema que é o quê? Ela não vai contar o tempo, o chip vai ficar exposto muito tempo ao calor e ele vai pipocar. Então, 20 é o ideal, tá? Isso daí para todos. Isso daí a única coisa que eu falo para você que é universal é o 20 é o ideal. Essa rampa minha, ela é para quê? Ela é para GPU. Só que com essa rampa, eu também soldo placa de Xbox, que é uma placa um pouco grossa, tá? Então, para mim remover o chip, eu uso essa rampa. E eu tenho a rampa 1 aqui, que é para eu soldar o chip de volta. Você vai ver que ela muda, ó. É o 7, 1 grau por segundo, 60 graus, 60 segundos. 1,5 por segundo na rampa 2, 120 graus, 80 segundos. 1.8 na rampa 3, 160 graus, 80 segundos. 2 graus por segundo na rampa 4, 200 graus, 70 segundos. 2.5 na rampa 5, 220 graus, 60 segundos. Rampa 6, 3.0, 230 graus, 50 segundos e acabou. Então essa daqui ela tem menos etapa e ela termina antes. Ah, mas você falou que ela tem que atingir 190 graus para soldar. Por que a sua está indo até 230? Aquela questão que eu falei, fator de ambiente. Essas minhas rampas só funcionam bem para mim na minha máquina, no meu ambiente, com a temperatura controlada, com a porta fechada, sem fluxo de ar. Por quê? Foi o que eu testei, o que funciona para mim. Você vai encontrar a sua, testando e achando que funciona para você. Não pegue rampa da internet, não pegue receita pronta. Teste. Você tem como base aquilo lá que eu passei para você, das temperaturas que o chip precisa chegar. Como que você vai saber se está chegando?
vai pegar o termopar, junto daquele dali, vai medir a placa, vai medir o chip. Vai medir a placa, vai medir o chip, e você vai chegar lá. Essa controladora é a controladora da resistência inferior. Então, segura o 7, ela vai dar o AH, dá um Enter aqui, temperatura dela, 7, AL, temperatura, 7, aqui não é nada, e é isso, é a H e a L. Uma vai ser a temperatura máxima que ela vai chegar, outra a temperatura mínima. Eu deixo igual, que dela vai ficar sempre mantendo ali aquela temperatura ali. Para quê? Essa temperatura que está aqui embaixo dos 320, 300 que seja, eu subi um pouquinho porque tinha um dia que estava chovendo, precisei fazer o trampo, preciso abaixar depois. Mas essa temperatura dos 300 é para quê? A hora que eu colocar a minha placa aqui, durante o processo de soldagem, ela vai estar a 150 graus estável, tá? Estável ali na minha placa. E aí aqui o canhão, ele vai fazer o aquecimento só do meu processador, e aí eu vou ter a soldagem correta. Então, a questão da máquina, do painel, a operação dele aqui é o quê? 7prog, vai entrar aqui no modo de programação. Vou deixar um PDF, cara, vai ter um monte de coisa aí no PDF, inclusive como programar isso daqui, o manual dessa máquina, e mais um monte de ajustes que você pode fazer nela, tá? Então não vou me atentar a passar tudo isso em vídeo. Mas basicamente o que importa pra gente aqui, start, stop, set prog. É o que importa pra gente, mais nada. A máquina é posicionar a placa, apertar start stop e tá na rampa certa, tá bom? Para desenvolver a rampa eu já expliquei. Coloca uma placa de sucata aqui, vai medindo, vê se o chip sai, se o chip não sai e por aí vai.